Bom dia, boa tarde, boa noite, amados irmãos da classe Zacá, da PIB Santa Cruz. Tudo bem com vocês? Vamos hoje a mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando a carta de 1 João. Vamos orar? Senhor, muito obrigada pela Tua palavra que se renova em nossos corações dia após dia. Nos conduza, Senhor, no estudo dessa palavra, que ela possa alcançar o nosso coração, Senhor, que possamos ser transformados, que possamos ser direcionados por essa palavra, Senhor. Muito obrigada por tudo quanto o Senhor tem feito e tudo quanto o Senhor ainda há de fazer. Nos conduza, Senhor, em nome de Jesus, amém. Irmãos, hoje, para mais uma aula da Escola Bíblica, vamos ser conduzidos a pensar sobre onde está o nosso coração. A gente está estudando a carta de 1 João. Hoje nós vamos estudar, estamos no capítulo 2, vamos estudar os versículos de 15 ao 17. No domingo anterior, a gente aprendeu um pouquinho mais sobre o amor, andar na luz. Nos versos anteriores, desse que nós vamos estudar hoje, o apóstolo João chama os leitores, dá uma palavra de encorajamento. E hoje, qual vai ser o texto de hoje? Vamos ler juntos? Eu estou usando a versão NVI. 1 João 2, o versículo 15 ao 17. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E é engraçado a gente ver, poder perceber, não sei se vocês já pensaram sobre isso, que muito da palavra coração, quando fala sobre a gente no geral, na nossa sociedade, quando fala de coração, a gente fala dos nossos anseios, dos nossos desejos, quando fala do coração, a gente sabe que a função do coração física, orgânica, é bombear o sangue, Mas a gente já está tão enraizado nisso, do coração. O que meu coração está sentindo? Meu coração não está dizendo para fazer isso, Esse sentimento. E eu estava lembrando, quando eu estava estudando aqui para essa aula, que uma vez uma missionária foi na igreja e ela trabalhava com os povos indígenas. E para a cultura indígena, não é o coração que é o local dos sentimentos, mas é o fígado. Muito engraçado, eu achei muito interessante isso. E ela estava falando, essa missionária, que até quando tem a tradução da Bíblia, para que os povos entendam, quando fala de coração, sentimento, a tradução vai para fígado, para que esses povos entendam e compreendam, e apliquem a palavra de Deus nas suas vidas. Mas o que a Bíblia diz sobre o coração, Lá em Mateus 6, o versículo 21, Jesus diz: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração, ou seja, onde estiverem as suas riquezas, aí estará também o seu coração. E eu gostaria que você refletisse nesse momento, onde é que o seu coração está ancorado? O que é que tem dominado o teu pensamento? Em que você pensa ao dormir e ao levantar? E no restante do teu dia? Mateus 6, o versículo 24, ele diz que Jesus nos ensina que ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e Mamon, ou a Deus e o dinheiro. Então, quando a gente não pode servir os dois senhores, porque o nosso coração ele não dá conta
algum desses dois senhores vai ser prejudicado. Você não vai conseguir servir bem a nenhum desses dois senhores. E aqui na carta de João, né? Ele está dizendo que a gente não deve amar o mundo. E na Bíblia tem 3 tipos de mundo, né? Quando ela fala de mundo, ela nem sempre quer dizer a mesma coisa. Tem o mundo da criação, Deus criou o mundo, o universo, né? Tem o mundo, a humanidade, como João 3,16, porque Deus amou o mundo, ou seja, as pessoas, a humanidade. E existe também o sistema mundano, que está sob influência de Satanás e que se opõe ao reinado de Cristo. Aqueles que são do mundo necessitam de Deus para que sejam do mundo resgatados. Ou seja, aqui no texto que a gente está estudando hoje, João está nos explicando que a gente não deve ser dominado pela influência do mundo, ou seja, esse sistema caído, pecaminoso, que está em constante influência de Satanás. E o mundo, irmãos, ele apela ao nosso coração pelos nossos desejos naturais. É uma coisa assim tão simples e tão difícil, não tem nada assim mirabolante. Tem gente, vamos dar um exemplo. Eu, por exemplo, eu gosto muito de coisas salgadas. Então, uma coisa salgada, uma pizza, vai apelar mais pro meu desejo do que uma coisa doce, do que para um chuchu, por exemplo. Eu falei coisa doce, é mais fácil comparar, né? Imagina estar na tua frente uma pizza, um bolo de chocolate ou um prato de chuchu. Com certeza a pizza vai apelar mais, o teu desejo, né? Ele é melhor apurado assim. Então, o sistema desse mundo, ele apela pelos nossos desejos naturais. Dificilmente a gente vai se sentir atraído por uma coisa que a gente já não gosta mesmo. Não vai ter aquela tentação porque você já não já não se sente atraído por aquilo. Então, tipo assim, ó, é mais fácil você passar mal comendo, indo no rodízio de pizza, do que você fazendo uma sopa na tua casa, ou indo num restaurante para comer só sopa. Por quê? Porque apela mais pro teu desejo, pro nosso instinto humano, vamos dizer assim, a pizza do que a sopa, entendeu? Então a gente é mais levado a cair nos nossos desejos naturais do que naquilo que a gente já não dá muita importância. Então, o mundo apela para os desejos naturais das pessoas e assim nos afastar de Deus. Vamos a alguns exemplos. Quando Jesus foi tentado, ele estava com fome. Eles perceberam que ele não foi tentado quando ele estava totalmente satisfeito? Ele foi tentado ali no momento mais difícil dele. No momento que ele estava fragilizado, ele foi tentado. Quando Jó foi tentado, e a mulher dele até falou, amaldiçoa o teu Deus e morre, e ele estava triste. Então, para ele desistir naquele momento ali seria muito fácil. Quando Esaú foi tentado, ele também estava com fome, só que ele cedeu, né, a bênção dele pro irmão. Os nossos desejos humanos, legítimos, não são liberdade para o nosso pecado. Voltando lá ao exemplo da pizza, né? Se o teu coração, tua boca tá salivando por aquele pedaço, mas tu sabe que não deve comer naquele momento. Isso não é a liberdade. Ah, eu tô com desejo, então essa é a hora de eu fazer certa coisa. Não. Nem sempre isso é o correto. Isso não é a liberdade para pecar. E aqui a gente fala sobre pecado, eu estava lembrando também que o professor Gutenberg, né, foi meu professor nos adolescentes, e ele falava assim, gente, o pecado, ele é muito gostoso, é muito bom. O pecado em si, a sensação de pecar,
Vocês acham, por exemplo, que a Eva, né, o Adão e a Eva lá no Jardim do Éden, vocês acham que aquela fruta era ruim, do conhecimento do bem e do mal? Não, devia ser uma fruta muito boa, ela era agradável. A Bíblia diz que Eva achou ela agradável aos olhos e ela pegou e comeu. Ou seja, o pecado não é feio, o pecado se apresenta pra gente como algo bonito, que vai trazer uma sensação legal pra gente, mas essa sensação vai durar para sempre? Vocês acham que por quanto tempo Eva achou aquele fruto bonito, legal, gostoso? Você acha que durou para sempre? Então, logo depois já caiu a ficha, né, de que fiz algo errado contra Deus e vem aquele peso, né, daquela coisa errada que eles cometeram. E o sistema do mundo, ele usa 3 armadilhas para derrubar o cristão. E aqui a tradução, né, fala concupiscência, né? Uma palavra difícil, não é muito comum, né? Mas concupiscência é um desejo intenso. Então sempre gravem essa palavrinha. Sempre que fala concupiscência é um desejo intenso. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. A concupiscência da carne é um desejo intenso por prazer físico da carne. É aquele desejo que grita por ser satisfeito e você acha que não vai conseguir controlar, o seu corpo fica sedento por ceder. Como Jesus lá no deserto, né, foi tentado em carne, era só comer para se satisfazer. Era só adorar Satanás e ele não precisaria enfrentar a cruz. O pecado é prazeroso, mas por quanto tempo? Uma noite de prazer substitui perder a paz e ter a família destruída? A embriaguez, o cigarro, as drogas substituem a alegria que só Jesus dá? Comer o que não se deve é o motivo da tua alegria? Não se deixe enganar, um abismo chama outro abismo, como lá na história de Davi, né? O adultério levou a ele a matar um inocente, ou seja, primeiro ele só estava olhando, né? Muitas pessoas dizem, não tem nenhum problema, é só olhar. Olhar não arranca pedaço, né? Tem até um ditado popular. E foi consumido ali por aquele desejo da carne, até que o levou a matar um homem inocente. Então, não se deixem levar pela concupiscência da carne. E a concupiscência dos olhos, né? Vocês veem que estão até interligados, porque a concupiscência dos olhos é o desejo intenso por tudo o que vemos, né? E a Bíblia nos ensina que se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo será luz. Mateus 6:22. Ou seja, se o Davi estivesse olhando para outra coisa, estivesse em outro lugar, fazendo talvez, estivesse trabalhando, não estivesse à toa ali no terraço, talvez ele não cairia nessa armadilha. Mas ele olhou, os olhos, né, são a janela da alma, né? Tem até um poema que fala sobre isso. Mas ele olhou, desejou e consumiu aquele pecado. E vocês veem que não para nunca, né? Igual dizem, né, que quando a pessoa experimenta alguma droga, ninguém começa experimentando pensando que vai ficar viciado. Acha que vai conseguir experimentar e ficar naquilo ali, né, só daquela vez, mas nunca é dessa forma, né? E tem uma música, né, infantil que diz: cuidado o olhinho no que vê. E você não pensa também que só por você estar olhando que você não está cometendo um pecado, né? Como dizem, tem até outro ditado que diz: olhar para a grama do vizinho, achá-la mais verde. Achar que alguém é mais feliz porque tem a condição X, porque o contra-cheque dele é X, porque a família dele é assim, a sua não é. Não, também é pornografia, né? Não estou cometendo adultério, só estou vendo vídeo aqui, só estou vendo as imagens.
mas tem a destruição. Isso destrói uma família inteira. Não se deixe enganar, meu irmão, pelos seus olhos. Ore para que Deus te dê o discernimento espiritual, para que você olhe as coisas pelo mundo espiritual. Sabe, imagina uma cortina, tu tá vendo ali, pô, que cortina bonita. Pede para o Senhor te dar o discernimento para você ver o que tem de trás da cortina, porque é só destruição, é uma beleza falsa, ilusória, passageira. A gente olha as coisas do mundo, parece tudo muito legal, parece tudo um carnaval lindo, né? Colorido, festivo, maneiro, música legal, gente bonita, gente magra, né? Homens sarados, mas o que tem por trás, né? De tudo isso, né? Destruição de família, tudo um pouco de tudo aqui o que nós falamos. Então não se deixe enganar pelos seus olhos. Você sabe o que é que te deixa mais fraco, né? Onde está o teu ponto fraco? A gente conhece. Ore para que o Senhor te dê um espírito forte para vencer, para se dominar, né? E João também fala sobre a soberba da vida, né? A soberba é o orgulho. Você pode até se sentir a pessoa mais humilde do mundo, isso também. Até um pouco de soberba, se sentir o mais humilde, ou o mais inteligente, ou o mais popular, ou o mais santo, ou o mais próximo de Deus, ou o dono da verdade. Isso também não provém de Deus. Você se achar o maior, o melhor, você olha ali um montão de gente. Eu sou especial, hein? Eu sou especial, eu sou o ponto fraco de Deus. Teve alguém que falou essa frase terrível um dia desses, né? Sou o ponto fraco de Deus. Jesus morreu na cruz porque eu sou muito especial, assim, porque eu sou o melhor, ele morreu por mim. Irmãos, sabemos que, e temos repetido aqui vários domingos, né? Que é pela graça que nós somos salvos. Não foi por nada que nós fizemos para merecer, mas somente pela graça. E nós estamos em constante aperfeiçoamento. Estamos buscando sempre a santidade, estamos buscando sermos parecidos com o Senhor. E quem é filho de Deus, quem quer ser parecido com o seu Pai, com o seu Mestre, não pode ter o seu coração nas coisas desse mundo. Irmãos, no reino de Deus nós somos servos e Ele é Deus. A glória é dele, o dono é Ele, como está escrito. Como Jesus disse, né? Sem mim nada podeis fazer. Está lá em João 15:15. E nós falamos aqui um pouco da soberba, né? Que é você se achar o maior, o mais importante e pisar nas pessoas. Mas o contrário também é errado, tá, irmãos? Você se sentir o pior, menosprezado, pisado e ficar nessa condição de ser o pisado. Irmãos, não se deixe, não se sinta assim dessa forma. Como eu falei, olhe para que o Senhor te dê o discernimento, para que o Senhor abra os seus olhos. Não estou dizendo para você pegar e ficar se revoltando contra tudo e contra todos. Não, estou falando para você ver o que a Bíblia diz, aquilo que você é mais do que vencedor, porque você é forte? Não, mais do que vencedor em Cristo Jesus. Que como ele venceu, você vai vencer também. Então não deixe também palavras que não são vindas do Senhor te destruírem, te deixarem triste e acabarem com o teu dia. Então não é correto você ser o soberbo, se achar o melhor e pisar nas pessoas. Mas também não fique na condição de ser pisado. Se levante e veja a glória do Senhor que está raiando sobre a tua vida. E o nosso coração não deve estar nas coisas desse mundo, né? Nós falamos aqui sobre coração nessa aula o tempo todo. E esse, irmãos, deve ser um exercício constante.
Paulo diz em 1 Coríntios 11:28, examine o homem a si mesmo, né? Ou seja, o nosso coração, a gente pode estar alinhado agora, mas daqui a alguns segundos ele pode dar uma entortadinha. Então é um exercício constante, é uma oração constante que a gente deve fazer de alinhar o nosso coração. Se a tua fraqueza é a mentira, para talvez não ficar tão mal na fita, o outro vai me julgar, o que eu vou dizer, eu vou contar, vou omitir aqui para ficar bem. Você sabe onde o calo aperta, né? Você sabe ali a tua dificuldade. Se a tua dificuldade é a ira, ficar nervoso com situações, você sabe. Faça o exercício antes, não deixa chegar no momento, no ápice, você cair na tentação e fazer o que é errado. Faça sempre o exercício, esteja em constante oração para o Senhor te transformar. Se o teu problema como eu falei, deixar que as pessoas te pisem, ficar se sentindo inferiorizado, ore para que o Senhor te dê forças para você se levantar e reagir dentro da palavra do Senhor. Se você tem pensamentos negativos de que as coisas não vão dar certo, vão ser o pior, ore para que o Senhor te direcione. Ou tristeza, ou se sentir incapaz de fazer alguma coisa, ore que o Senhor realinhe o teu coração. Se você fica procrastinando e não realiza as coisas que são necessárias, ou se você também não administra bem o teu tempo, ore para que o Senhor alinhe o teu coração aqui para você tenha. O Senhor quer que nós tenhamos uma vida em abundância. Irmãos, nós sabemos, a perfeição não existe, né? O próprio João, nessa carta nós já estudamos, falou, não tem ninguém que não peque. Mas a gente está em processo, né, de santificação. Então, sempre ore ao Senhor. Senhor, tu sondas e tu me conheces. E outra coisa aqui, a gente já está caminhando para o final. Cuidado com aquilo que teu coração está dizendo para você. Porque o nosso coração é enganoso. Às vezes, vou dar um exemplo de um emprego, né? A pessoa está lá naquele emprego, é difícil, tudo. Imagina que é um emprego distante e o teu coração está dizendo, sai de lá, sai fora. Mas será que isso que está no teu coração vem da parte de Deus? Só você e Deus tem que sondar. Porque pode acontecer de você largar tudo, depois as coisas melhorarem, aí bate aquele arrependimento, não era para ter feito aquilo, meu coração me enganou. Ou então também pode estar vindo esse desejo no teu coração, mas se você estiver em paz com Deus, você largar tudo e o Senhor te sustentar, prover uma outra renda para você e você ficar em paz. E mesmo que tudo melhore, que todo mundo continue ganhando bem, mas você vai estar em paz com Deus, porque o Senhor te direcionou. Então, cuidado com aquilo. Deus está falando, achar que é o teu coração falando, você colocar que Deus está falando quando na verdade não está. Então, ore para o Senhor para que Ele coloque o que é certo dentro do teu coração, para você não achar que é o humano falando e você colocar que é Deus que está falando, quando na verdade não é. Quem faz a vontade de Deus permanece para sempre, porque o nosso Deus é eterno. Se o teu coração estiver nas coisas desse mundo, esse mundo vai passar e ele já está passando. E a vinda do nosso Senhor Jesus está próxima. E o fim desse mundo, o fim da linha é a morte. Mas nós cristãos acreditamos na vida eterna com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se o teu desejo estiver nessas coisas, elas vão passar e você vai junto com elas para o abismo. Então, firma a tua vida na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Firma na palavra de Deus. Quem faz a palavra de Deus, digo novamente, vive
permanece para sempre. Nosso Deus é eterno. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Fomos criados para a pátria celestial. E para concluir a nossa aula, vamos à leitura do Salmo 139. E eu estou lendo ele aqui na nova tradução na linguagem de hoje, a NTLH. Ó Senhor, Tu me examinas e me conheces. Sabes tudo o que eu faço e de longe conheces todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo que eu fale, tu já sabes o que vou dizer. Estás em volta de mim por todos os lados e me proteges com o teu poder. Eu não consigo entender como tu me conheces tão bem. O teu conhecimento é profundo demais para mim. Aonde posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde posso fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, tu lá estás. Se eu descer ao mundo dos mortos, tu lá estás também. Se eu voar para o Oriente ou viver nos lugares mais distantes do Ocidente, ainda ali a tua mão me guia. Ainda ali tu me ajudas. Eu poderia pedir que a escuridão me escondesse e que em volta de mim a luz virasse noite, mas isso não adiantaria nada, porque para ti a escuridão não é escura e a noite é tão clara como o dia. Tu não fazes diferença entre a luz e a escuridão. Tu criaste cada parte do meu corpo, tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo, porque deves ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso e eu sei disso muito bem. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me vistes antes de eu ter nascido. Os dias que me destes para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Ó Deus, como é difícil entender os teus pensamentos. Eles são tantos. Se eu os contasse, seriam como os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, como eu gostaria que tu acabasse com os maus. Gostaria que os homens violentos me deixassem em paz. Eles falam mal de ti, contra ti falam coisas ruins. Ó Senhor Deus, como odeio os que te odeiam, como desprezo os que são contra ti. Eu os odeio com todas as minhas forças. Eles são meus inimigos. Ó Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Senhor Deus, obrigada pela tua palavra nesse dia. Ó Senhor, sonda e conhece o meu coração também. Ó Senhor, contempla, Senhor Deus, a vida de cada irmão aqui que pôde estudar nessa aula. Senhor, nos dá uma nova semana abençoada por Ti. Muito obrigada por tudo quanto tens feito em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.